Olá pessoal, eu sou o Roberto, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Nesse vídeo aqui você vai aprender como superar a dependência emocional por comida. E tudo se originou porque eu estava conversando com uma paciente essa semana, uma querida paciente, um beijo para ela, e ela estava falando comigo que ela estava assim em lágrimas, chorando a respeito da dependência emocional que ela tinha de um parceiro dela. E ela dizia assim, como pode, Roberto, ter vivido tantos anos nessa realidade, onde ela sofria de infidelidade, onde ela sofria de certos abusos, e mesmo assim ela não conseguia se libertar dele. E a gente foi conversando, e a gente foi percebendo, identificando alguns pontos que a gente percebe na dependência de qualquer área da nossa vida, seja por objetos, seja por pessoas, ou também seja por comida. Existem alguns pontos em comum. Já quero adiantar logo aqui e dizer que quando a gente fala sobre dependência por comida, existem fatores muito mais complexos. Então, em primeiro lugar, a gente foi percebendo que havia nela uma sensação também de abandono. Olha só, abandono. Ou seja, ela sentia, sem a presença daquela pessoa na vida dela, ela poderia ficar sozinha. Ela sentia que ninguém mais iria gostar dela, porque afinal, a visão que ela tinha dela, a autoestima, a opinião que ela tinha desenvolvido acerca dela mesma era uma opinião negativa. Tipo, se ninguém vai gostar de mim, eu estou acima do peso, nessa idade, olha ali o conjunto de crenças, né? Nessa idade, eu não serei mais desejada, então eu ficarei sozinha. Como viverei uma vida assim, sozinha? Eu preciso de alguém. Ou seja, o próprio fato da presença da figura daquele ser humano que era abusador, infiel na vida dela, já fazia ela se sentir segura. Era melhor para ela sentir aquela segurança mesmo sendo a sua autoestima abalada, sofrendo infidelidades, do que o fato de que lidar com o medo dela de ficar sozinha, o medo dela de ficar abandonada para o resto de uma vida. Será que você conhece alguém assim? Será que você de alguma forma vive assim? Eu quero que você trace um paralelo o tempo todo enquanto estou falando aqui com a questão da comida também, tá? Então, em segundo lugar, ela tinha um grande medo de sentir realmente esse vazio. Ou seja, é aquela sensação assim, como a minha vida será sem a presença dessa pessoa? Como será a minha vida não tendo a companhia de alguém dentro de casa? Como será a minha vida se eu tiver o tempo inteiro dando de cara com as sensações como frustração, solidão, sensações como, por exemplo, tédio, aquele vazio insuportável? Quem sabe você passou por algumas situações na sua vida em que essa emoção, essa sensação é algo realmente assim insuportável para você. Algumas pessoas têm uma hipersensibilidade a isso e outras pessoas acabam lidando de uma forma melhor. E um terceiro ponto também, ou seja, era o papel, tá? O papel que aquela pessoa ela exercia, vou botar aqui, exercia na vida, ou seja, era um papel de preenchimento de alguma forma. Como eu falei, a própria presença da pessoa já fazia ela se livrar daquela sensação de vazio. Então veja bem, vamos fazer agora um paralelo na questão da comida, porque essa mesma pessoa, essa mesma querida paciente, ela foi desenvolvendo também uma relação assim com a comida. Então veja bem aqui alguns pontos em comum. Muitas vezes na comida nós sentimos que nós temos uma questão de abandono também. Como assim? Abandono, Roberto? Parece que sem a presença daquela comida eu não terei fontes suficientes de prazer. Eu não terei aquela companhia na minha vida. Parece que minha vida vai ficar mais sem graça. E aí que a gente vai começando a entrar com a sensação de vazio. Eu vou pensando assim, como será a minha vida se eu não tiver aquele ritual no meu final de semana? Que eu boto ali a minha cervejinha, que eu boto ali aquela minha comidinha. Como será a minha vida se eu não tiver mais aquele ritual todo dia à noite? Quando eu chego lá de frente para a televisão, sento no sofá e fico assistindo ali aquele Netflix com aquela pipoquinha, e tudo bem por isso, tá? Nada contra nenhuma comida, mas é o apego, a dependência. Uma questão é eu ter um episódio, né? E ter aquele momento ali. Outra questão é minha dependência, ou seja, eu me coloco numa posição perante a vida de submissão. Eu dependo disso para alcançar a felicidade, eu dependo disso para me sentir preenchida ou preenchido, eu dependo disso para ter alegria na minha vida. Essa é a grande questão, porque a dependência, ela me coloca logo numa visão, numa atmosfera de escassez. Escassez e apego. Para quem não sabe essa palavra, vou botar aqui, apego,
ela é diferente de amor. Amor, por exemplo, é uma questão mais solta. Eu penso na pessoa, por exemplo, eu amo meu filho e se o melhor para ele, em algum momento da vida for ele até sair do país para estudar em outro lugar, eu vou pensar nele, eu vou desejar o melhor para ele, eu quero que ele seja feliz, sabe? Não é tão fácil assim como eu estou falando aqui, ok? Tá? Mas entende a essência. Na questão do apego, a gente tem uma sensação de que sem a presença daquela pessoa, sem a presença daquela comida, eu terei que lidar com uma sensação insuportável de tristeza, de falta e de prejuízo na minha vida. Então eu já comecei a entrar numa atmosfera de sofrimento. Existe um sofrimento porque eu estou ali apegado àquele ritual, beleza? Então, quando a gente vê aqui na questão do vazio, eu vou sentindo isso na minha vida. A comida vai também preenchendo um papel na minha vida, um papel de preenchimento, um papel de alegria, um papel de dinamicidade, um papel, sabe, de prazer. E aí eu olho para a minha vida e eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou viver sem isso? E é justamente por isso aqui e outras coisas mais que nós não conseguimos nos engajar em dieta nenhuma. É uma questão muito além do que só força de vontade, foco e blá blá blá, como muita gente fala por aí. Você vive essa realidade? Você passa por isso? Você também precisa saber que existem questões mais profundas quando a gente fala sobre o funcionamento de cérebro. Tá? A comida, ela também, além disso, do fator emocional, ela consegue desempenhar um papel, vamos dizer assim, de anestésico. Também causa uma sensação de dependência, porque eu preciso daquela substância ali para poder me entorpecer, aliviar a ansiedade. Principalmente quando pessoas têm padrões de ansiedade, padrões de depressão, padrões de autoexigência destrutiva. A comida ela realmente vai entrando ali para oferecer sensações no cérebro humano que eu não consigo experimentar fora. E a gente fica sempre sonhando, pensando assim, meu Deus, o que além da minha vida vai me proporcionar aquilo que a comida me proporciona? O que? Eu não consigo encontrar. E aí a pessoa não tem a coragem de dar aquele passo além para se ver livre, liberto do descontrole alimentar. Isso faz sentido para você? Mas, bom, exige solução. Existe solução nesse vídeo curto aqui, pequeno, que eu quero falar para você. Quem dera a solução fosse 1 mais 1 é igual a 2, tá? Você faz isso aqui e tudo vai ficar lindo na sua vida, vai ficar incrível. Gente, tudo é um processo na nossa vida. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso, você tem raiva dessa palavra processo, tudo é um processo, mas minha filha, não tem pra onde ir. É um processo, minha filha. Fazer o quê? A gente tem que entrar num estado de aceitação. Mas olha aí, eu quero te indicar áreas da psicologia, da ciência, que vão te ajudar muito nesse processo seu, nesse projeto, nessa trajetória. Número 1 é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental ela vai te ajudar a você identificar pensamentos distorcidos, associações que você desenvolveu ao longo da vida de dependência. Você vai aprender a identificar e se tornar familiar das suas próprias crenças que geraram esse apego. E vejam bem, lá no cérebro humano, será que tem algum espacinho aqui para você ver? Tá? Vou desenhar um cérebro aqui. Um cérebro, olha só que cérebro bonito, gente! Ó. No cérebro humano, existe uma região mais na frente, na testa aqui, tá? Que a gente vai chamar de córtex pré-frontal. Nessa região, quando você faz terapia, quando você faz meditação, né? Mindfulness, mindful eating, você vai estimulando, quando a gente faz oração, né? Oração, a gente vai estimulando essa região aqui que tem a ver, entre outras coisas, entre muitas coisas, ela vai ter uma relação com autocontrole, uma relação com planejamento, uma relação onde você consegue ganhar a longo prazo e traçar estratégias eficientes, eficazes para uma mudança de vida baseada em uma alegria, no dever cumprido, aquela sensação onde você recupera o autocontrole, onde você recupera a autoconfiança, onde você recupera dentro de você aquele sentimento de controle sobre a vida, que a sua vida está avançando. Entende? Sua vida está crescendo. E a terapia cognitiva comportamental, ela também vai te ajudar muito. E tudo, né? A terapia cognitiva comportamental, a neurociência, a neuropsicologia, né? Ela vai te ajudar
a terapia em si, a estimular essa região do cérebro aqui, que vai te proporcionar identificar esses padrões de pensamentos distorcidos. Você também vai trabalhar estratégias de enfrentamento, ou seja, de como lidar com essa situação que parece que é maior do que você. Você olha isso e parece um monstro na sua vida. E aí você vai aprender como desenvolver estratégias de enfrentamento baseadas na sua história, baseadas em um contexto completamente individual, olhando para você, para como você reage. Então, gente, a terapia ela vai te ajudar a lidar com isso, na estratégia de enfrentamento, identificação de pensamentos distorcidos, onde você vai poder trabalhar técnicas e ferramentas também de mindfulness, ou seja, de atenção plena, identificar e regular fome, saciedade, perceber. Então, esse é o caminho. Nesse processo onde você vai conseguir lidar e superar o descontrole alimentar e superar também a dependência emocional. Mas isso é um processo, ó. Quando eu falo processo, eu estou falando de uma escadinha aqui, que sem conhecer, estou vendo aqui, ó, sem conhecer, por exemplo, um técnico que não conhece a sua própria máquina, é um técnico que não consegue consertar nada, não consegue ir lá e mexer. Você conhece seu próprio cérebro? Você conhece a própria máquina? Se você deseja conhecer mais sobre isso, há solução. E eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque nesses 15 anos de atendimento clínico, mais de 12 mil pessoas já foram transformadas pelo trabalho do Mente Informa. Nesse período em que estou gravando o vídeo aqui, a gente tem depoimentos de pessoas que já tiveram a sua vida realmente mudadas. E um local onde eu posso indicar bastante para você, quem vive a realidade do descontrole alimentar, é a terapia em grupo do Mente Informa. Conheça a terapia em grupo do Mente Informa. Nessas 8 semanas, nesse período inicial das 8 semanas, é uma atmosfera transformadora, onde você consegue, você e as pessoas que participam desse grupo, numa atmosfera de aprendizagem, a identificar tudo isso na prática, sabe, no beabá, e ter a oportunidade de levar isso para a semana, praticar. Gente, além de você ter momentos de vivências ali na terapia, follow-up, momentos onde você aprende técnicas, ferramentas, é realmente um ambiente incrível. E por acaso nós estamos com as inscrições abertas agora. Caso você esteja vendo esse vídeo agora, procure saber, entre no link abaixo que eu estou colocando aqui, e perceba, entre em contato com a Central de Atendimentos do Mente Informa e veja o quanto essa terapia ela é eficaz e poderosa para a sua vida. Tá certo? Espero que tudo isso aqui tenha sido relevante para você. Busque ajuda nisso. Não viva na inércia. Tenha coragem de dar um basta. Existem situações que na nossa vida que precisamos desenvolver a coragem de dar um basta. Até quando você vai ficar suportando essa realidade na sua vida que não traz dignidade para você, que não traz crescimento, não traz evolução? É preciso um choque, é preciso uma revolução, é preciso ter aí um neuroslim, ou seja, uma mente magra, para que você consiga trabalhar essas questões na sua vida. Eu quero que você conte com a minha ajuda. Conheça mais do Mente Informa. Clique aqui no botão curtir se esse vídeo foi relevante para a sua vida. Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto. E foi um grande prazer estar com vocês. Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.